Oi, pessoal, vamos então para mais uma aula de Química. Hoje o assunto é equilíbrio químico. Aí você se pergunta então, por que aprender sobre equilíbrio químico? Onde tem equilíbrio químico no meu cotidiano? Existem muitos exemplos, alguns deles eu vou citar aqui. Então, o primeiro exemplo é o galinho do tempo. Esse galinho do tempo é um objeto que muda de cor de acordo com o clima. Então, aqui, por exemplo, na imagem a gente pode ver o galinho, ele tem o rabinho e as asinhas rosa quando o tempo tá chuvoso. Então, quando o tempo tá chuvoso aqui, esse galinho adquire essa coloração nessa partezinha do corpo dele. E quando o tempo tá ensolarado, o galinho vai mudar de cor, ele vai ficar com o rabinho e as asinhas azuisinhos. Mas por que acontece isso? O que tem nessas regiões, né, que mudam de cor? É uma reação química e é uma reação de equilíbrio químico, que é influenciada pela temperatura do ar. Que reação é essa? Vamos ver agora. Então, a reação química é essa daqui, ó. Cloreto de cobalto, que fica hidratado, ou seja, essa molécula aqui no meio é a molécula de água, H2O. Então, cloreto de cobalto hidratado no tempo úmido adquire essa coloração rosa. Ele tem essa coloração rosa quando essa molécula está nessa composição. E quando o tempo seca, essa água ela vai sair de dentro dessa molécula e esse cloreto de cobalto deixa de ser hidratado. E isso faz com que ele mude de cor e fique azul. E essa reação, ela fica em equilíbrio, ou seja, ora ela acontece para a direita, ora ela acontece para a esquerda. Então, existe essa seta que vai e essa seta que volta. Isso vai depender do quê? Da temperatura nesse caso. De acordo com a variação de temperatura que essa reação ela vai para a direita ou para a esquerda. E um outro exemplo que é também bem conhecido são as reações fotocromáticas, como por exemplo das lentes de óculos que escurecem no sol e clareiam no escuro. Então, o que tem nessas lentes? Cloreto de prata, que é essa fórmula aqui, AgCl, que ele fica claro quando não está exposto à luz. E quando ele é exposto à luz, então ele absorve essa energia e se transforma em Ag+, e Cl-, né? Separam-se esses íons. E aí, o Ag+, ele tem coloração escura. Então, aí a gente vê que a lente do óculos fica escura. Então, isso é uma reação de equilíbrio, porque dependendo da intensidade da luz, essa reação ela vai para a direita, formando o Ag+, que é escuro, ou para a esquerda, voltando a ser cloreto de prata, que é claro. Então, é um equilíbrio que também acontece nessa reação química. Então, é mais um exemplo de equilíbrio químico. Então, qual seria o conceito de equilíbrio, a palavra equilíbrio? Então, quando a gente pensa o que é um equilíbrio, você fala, alguém te pergunta, o que é equilíbrio? A gente, quando pensa em equilíbrio, na palavra em si, a gente pensa em várias coisas. Uma delas poderia ser algo parecido com essa imagem, que seria um equilíbrio onde as partes estariam no mesmo nível, equilibrando forças. Isso talvez seja algo que venha em mente quando se fala a palavra equilíbrio. No entanto, esse tipo de equilíbrio aqui nada mais é do que um equilíbrio físico. Né? Então, não seria um equilíbrio químico ainda. Então, é um tipo de equilíbrio, sim. É algo que talvez possa vir na mente da gente quando se fala a palavra equilíbrio,
mas é um equilíbrio físico e é um equilíbrio que nós chamamos de equilíbrio estático. Isso seria, então, um equilíbrio físico, estático. E como seria o equilíbrio químico? Seria igual? Teria o mesmo princípio do equilíbrio físico ou não? A resposta é não. Então, o equilíbrio químico é diferente do equilíbrio físico. Nós vamos ver o conceito de equilíbrio químico, que não é estático como o equilíbrio físico. O equilíbrio químico é dinâmico. Vocês viram a seta, vai e volta na reação química. Então, existe uma reação dinâmica acontecendo, vai e volta, dependendo de certas situações, de certos fatores, aquela reação desloca para um lado ou para o outro. Então, é algo dinâmico e não estático como no equilíbrio físico. Existem certas situações, certas reações químicas que elas ocorrem apenas em um sentido. São as chamadas reações irreversíveis, nas quais os reagentes vão formar produtos. Então, existe essa seta apenas em um único sentido. São conhecidas como reações irreversíveis. Um bom exemplo disso é a reação de combustão. Então, por exemplo, aqui nós temos uma equação, né, mostrando a reação química do carbono, que pode estar presente, por exemplo, em um papel, e qualquer matéria orgânica tem carbono. Esse carbono ele vai reagir com oxigênio, que seria o gás comburente, que vai causar a combustão desse carbono que está presente nessa matéria, nesse material, formando energia, que aí é o fogo, né, e liberando o gás carbônico. Então, a gente tem aqui uma imagem, né, da queima do papel, que eu estou mostrando, e a seta de um único sentido, que é essa daqui. Então, apenas um sentido. São chamadas reações irreversíveis. Por quê? Porque uma vez que o papel é queimado, ele não retorna mais ao seu estado anterior. Então, é uma reação irreversível. Acontece apenas em um sentido, um único sentido. Certo? Então, nós conhecemos esse tipo de reação. Mas, de acordo com o exemplo que eu dei agora há pouco, nas outras slides anteriores, vocês acham que esse tipo de reação tem a ver com equilíbrio químico? Não, esse tipo de reação existe, é o tipo de reação que vocês estudaram até agora. Então, agora nós vamos estudar outro tipo de reação química, que acontece nos dois sentidos, e não apenas em um sentido como essa. Esse tipo de reação irreversível, ao final desse processo, só vai existir o quê? Produto, ou seja, o papel queimou, só vai sobrar gás carbônico que foi liberado e fogo. Então, não tem mais os reagentes. Eles foram consumidos totalmente. Né? Os reagentes, olha, são esgotados nesse tipo de reação. Então, esse tipo de reação não é um equilíbrio químico, ok? É o que vocês aprenderam até hoje. E aí, sim, existem outras reações que ocorrem nos dois sentidos. E aí você vai ter reagentes dando origem a produtos e produtos dando origem a reagentes, que são os exemplos que eu citei, do galinho do tempo, das reações fotocromáticas, por exemplo. Então, aqui vou colocar outro exemplo de reação de equilíbrio químico, que acontece nos dois sentidos, dependendo de condições, né, como eu disse. É a transformação da água no estado líquido para a água no estado de vapor. Que esse Vzinho aqui significa vapor, esse Lzinho significa líquido. Então, H2O líquido, transformando-se em H2O vapor, e ao contrário também, do vapor para o líquido, que é a condensação. Então, você tem a evaporação, né, ou vaporização, e a condensação acontecendo. Então, essas duas reações, elas podem acontecer dentro de um sistema, por exemplo, um sistema fechado, bem controlado, acontecer ao mesmo tempo, como se você pegasse um recipiente, colocasse água líquida e aumentasse a temperatura para provocar
ebulição e, consequentemente, a evaporação dessa água, para que essas partículas de vapor de água, né, encontrassem uma tampa, uma superfície que você poderia colocar nesse recipiente, e ela se condensasse. Então, como, por exemplo, essa imagem aqui. E ela se condensasse. E aí, ao mesmo tempo, vai estar acontecendo a reação de vaporização e, ao mesmo tempo, a reação de liquefação. Então, seria um exemplo de equilíbrio químico. E essas reações, então, ao contrário das anteriores, elas são chamadas reversíveis. Assim, nós teremos, né, a reação direta e a reação inversa. Para a reação direta, eu tenho uma velocidade, V1, e para a reação inversa, eu tenho uma velocidade, V2. E aí, quando a velocidade V1 se iguala à velocidade V2, nós teremos um equilíbrio químico. Então, o segredo é esse. Quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Né? E lembrando e observando que isso acontece em sistemas, quando é gás, né, principalmente, acontece em sistema fechado, condições controladas de temperatura e pressão. Então, nós temos que o conceito de equilíbrio químico é a situação na qual a proporção entre as quantidades de reagentes e produtos em uma reação química se mantém constante ao longo do tempo. Então, chega um determinado ponto do tempo da reação, em que você vai ter a velocidade de formação de produtos igual à velocidade da formação dos reagentes. E essas concentrações, elas param de se alterar. Elas ficam constantes. Então, existe um equilíbrio químico acontecendo. E esse conceito de equilíbrio químico, ele aplica-se apenas às reações reversíveis. Então, se restringe a esse tipo de reação reversível. É importante também observar que, nesse tipo de reação de equilíbrio químico, os reagentes e os produtos coexistem ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que você tem a reação acontecendo no sentido direto, você também vai ter a reação acontecendo no sentido inverso. Então, os reagentes, eles não são consumidos totalmente, como no caso das reações reversíveis. Os reagentes, eles acabam ficando em sobra de reagente, né? E os produtos, eles também não são formados 100%. Existe um rendimento um pouco menor nesse tipo de reação do que, né, comparado com as reações reversíveis. Um outro importante exemplo de reação de equilíbrio químico é a reação de equilíbrio químico do bicarbonato, tampão bicarbonato que existe nos fluidos do nosso organismo, como por exemplo no nosso sangue existe esse íon bicarbonato, que é o HCO3, ele tem uma função importante no controle do pH sanguíneo, e ele envolve, né, a participação em reações de equilíbrio, seja conjugado com o sódio, formando o bicarbonato de sódio, ou seja, ele dissociado, né, na verdade, ionizado, em CO2 e água, ou em HCO3 e H+. Então, esse íon bicarbonato é muito importante nos nossos fluidos orgânicos para o controle do nosso pH. Então, é um exemplo de equilíbrio químico muito importante que acontece no organismo humano. Um outro exemplo de equilíbrio químico que nós vamos também estudar em um momento posterior, que faz parte do nosso currículo desse ano, é o equilíbrio que acontece no processo de formação da amônia, que é o gás NH3. Por que é importante estudar isso? Esse gás, amônia, é muito importante industrialmente na produção, por exemplo, de fibras e plásticos, na produção, por exemplo, de fertilizantes, de produtos de limpeza,
Então, a amônia ela é um produto da reação de nitrogênio e hidrogênio, como está sendo mostrado aqui nessa equação química. O nome desse processo é processo Haber-Bosch, que é o nome dos dois criadores desse processo, Haber e Bosch. E o nitrogênio, por exemplo, tem, entre outras aplicações, a produção de ácido nítrico, a produção de próprio nitrogênio líquido, que é usado em congelamento, em criogenia. Então, é muito importante essa reação de equilíbrio químico. Então, nós vamos também, posteriormente, estudá-la mais a fundo. Outro exemplo aqui já com uma imagem colorida, para vocês entenderem, é o equilíbrio do tetróxido de nitrogênio, que é incolor, e ele se transforma em dióxido de nitrogênio, que é gasoso, e é de coloração marrom. Ambos são gasosos, mas é de coloração marrom. Então, você tem aqui na imagem embaixo, ó, o N2O4, que é incolor quando está resfriado, frio, temperatura baixa. Quando essa temperatura ela vai aumentando um pouco na temperatura ambiente, você tem um equilíbrio. Então, você tem as duas espécies aqui acontecendo, estando presentes nesse recipiente. Então, a coloração vai ficar intermediária entre o incolor e o marrom, que é uma coloração amarela. E depois, quando a temperatura aumenta, você tem a coloração marrom sendo formada, que é o NO2. Na verdade, o NO2 é um poluente atmosférico. E o N2O4 é um propelente de foguetes, um combustível de foguetes. Então, para um sistema qualquer representado por A mais B, produzindo C mais B, nós teremos a velocidade 1, que é a velocidade de reação direta, e a velocidade 2, que é a velocidade de reação inversa. E a rapidez dessa velocidade ela vai variar a partir do início da reação até atingir a situação de equilíbrio. O gráfico que nós vamos ver a seguir vai mostrar essa variação. Então, quando chegar na situação de equilíbrio, essa rapidez, ou seja, essa velocidade, ela vai parar de variar. A velocidade vai ficar constante, tanto de ida como de volta. Como assim? Então, aqui mostra nesse gráfico, ó, considerando aqui as velocidades, né? Então, aqui nesse eixo, né? Y, a gente vê as velocidades, e no eixo X nós vemos o tempo da reação. Então, aqui nessa curva laranja eu tenho a reação inversa, e na curva azul eu tenho reação direta, né? Reagentes produzindo produtos, e produtos produzindo reagentes. E no meio desse caminho eu tenho um equilíbrio sendo atingido. Por quê? Porque eu tenho velocidades iguais. Então, esse valor aqui de y vai ser igual. Considerando as concentrações, nós temos aqui esse gráfico de concentração versus o tempo, onde nós vemos que a concentração dos reagentes, que é a curva azul, A mais A ou B, que seriam os reagentes, A e B, e a curva laranja de C ou D. Então, aqui a gente tem as concentrações. Observem que, em certo ponto, essa concentração que vinha diminuindo, afinal de contas, quando eu começo a reação, eu começo ela aqui seria o ponto inicial, eu tenho os dois reagentes em grande concentração, e aí eu começo a reagir, os dois vão reagindo, e eles vão se consumindo, diminuindo a sua concentração, até chegar a um ponto determinado, onde essa concentração vai parar de variar e vai entrar no patamar de equilíbrio. A mesma coisa é o produto. O produto ele vai ser formado, a partir do momento que ele vai ser formado, ele, numa reação de equilíbrio, ele começa a voltar a se formar os reagentes, né, na reação inversa, e esses reagentes, eles começam a ser formados novamente. Então, considerando as variações de concentração, nós temos esse gráfico mostrando aqui que esse ponto, as concentrações, elas se igualam, tanto de produtos como de reagentes. E nesse ponto, exatamente, é o ponto do equilíbrio atingido. Deve-se salientar que
quando uma reação atinge o equilíbrio químico, ela não para de acontecer, continua acontecendo, apenas as concentrações param de se alterar. Ela continua se processando, porém, tanto a reação direta como a reação inversa ocorrem à mesma velocidade. E desse jeito, a proporção entre os reagentes e produtos não varia. Por outras palavras, nós temos a presença de um equilíbrio químico, dinâmico. Outro exemplo aqui, no equilíbrio tanto do tetróxido de nitrogênio, que é o N2O4, reage para formar NO2, como o NO2 reage para formar outra vez o N2O4, que nós vimos anteriormente. Então, essa seta dupla, ela significa que o processo é dinâmico, considerando a reação direta de A em direção a B, que nessa reação aqui eu só tenho A formando B, eu não tenho A mais B formando C mais D, nesse exemplo. E aqui eu consideraria, então, a reação inversa, B formando A. Já começando a introduzir um conceito novo, que nós vamos estudar posteriormente, que é o conceito de constante de equilíbrio. E cada reação dessa, direta ou a inversa, vai ter a sua constante, um valor constante, né? Que é simbolizado aqui pela letra K. Então, para a reação direta, A produzindo B, eu vou ter a velocidade é igual a uma constante vezes a concentração de A. Quando a gente mostra essa chave, esse colchetes, na verdade, significa concentração, tá? Então, quando a gente mostra esse colchetezinho, significa concentração. Então, a reação direta vai ser velocidade é igual a K vezes a concentração de A, que é a concentração dessa substância, A. E a reação inversa vai ser a velocidade é igual a K vezes a concentração de B. Então, no equilíbrio químico, a gente já viu que a velocidade A é igual à velocidade B, porque as velocidades de ida é igual à velocidade de volta. Então, igualando isso com isso, eu tenho K vezes a concentração de A é igual a K vezes a concentração de B, onde esse K vai ser um valor constante de cada substância. Então, para um equilíbrio, agora um outro exemplo, A mais B produzindo C mais D, que aí você já tem duas espécies reagindo, né? Produzindo mais duas espécies. Então, à medida que essa reação vai progredindo, a concentração de A e de B, as concentrações de A e de B, elas vão diminuindo, porque você vai consumindo reagentes, então vai diminuindo a quantidade, né? Até um valor constante no equilíbrio. E as concentrações do produto, que é C e D, que são produtos, aumentam do zero, que não tinha nada no começo, vai aumentando, aumentando, até um valor constante. Quando a concentração de A, B, C e D não se alterarem mais, significa que chegou no equilíbrio, no ponto de equilíbrio dessa reação. Aí a constante vezes a concentração de A diminui para uma constante, e a constante vezes a concentração de B aumenta do zero para uma constante, que é o que está escrito aqui em cima também. Quando a concentração de A vezes o K for igual à concentração de B vezes o K, o equilíbrio é alcançado. Existem equilíbrios homogêneos e heterogêneos. Então, por exemplo, nessa reação, as espécies elas estão todas no mesmo estado físico. Então, o nitrogênio aqui está no estado gasoso, o hidrogênio no estado gasoso, o NH3 no estado gasoso. Então, quando todas as espécies estão no mesmo estado físico, dizemos que é um equilíbrio químico homogêneo. Então, analogamente, nós teremos o equilíbrio heterogêneo, onde existirão espécies em diferentes fases ou diferentes estados físicos. Então, aqui, por exemplo, nós temos o níquel no estado sólido reagindo com o monóxido de carbono, que está no estado gasoso. Então, existem dois tipos de estado. Tá? Então, observe aqui que esse subscrito, essa letrinha S, significa que a espécie está no estado sólido, e a letrinha G significa que a espécie está no estado gasoso. Então, esse tipo de equilíbrio é um equilíbrio heterogêneo.
E agora vamos exercitar, fazer alguns exercícios para fixar esses conceitos. Então, o primeiro exercício, ele fala, considere o gráfico abaixo. Então, aqui nós temos um gráfico, que mostra nesse gráfico aqui um eixo Y e um eixo X. Mas no eixo Y não tem a indicação do que é a variável, só tem o número 0 aqui. E no eixo X a gente tem o tempo. Então, alguma coisa está acontecendo em função do tempo, né? E a pergunta é, qual a variável do eixo das ordenadas, que é o eixo Y? Que variável essa representa? Que variável esse eixo representa? Considerando-se que o sistema atinge o equilíbrio a partir de determinado tempo. Justifique. Então, que variável será essa quando eu vejo que no decorrer do tempo, essa curva, ela tem duas curvas, a azul e a laranja. A azul, ela começa lá no alto. Então, ou seja, eu começo essa reação com um nível alto dessa variável. E à medida que o tempo vai passando, essa variável vai sendo consumida. E aí, a partir de um certo momento desse tempo, ela se mantém constante, para de variar, ou seja, ela para de reduzir, nem aumenta nem diminui. E, paralelamente a isso, né, inversamente a isso, eu tenho o retorno dessa reação voltando, como se essa variável fosse retornando e depois ela fosse diminuindo até chegar no zero. Que variável será essa? Que numa reação química de equilíbrio vai sendo consumida ao decorrer do tempo. O que vocês acham? Que variável será essa aqui? É o que está perguntando. Qual a variável do eixo das ordenadas? Considerando que esse sistema atinge o equilíbrio a partir de determinado tempo. Então, qual é o conceito de equilíbrio? Que a partir de um determinado tempo, x, a velocidade de transformação V1, vou escrever aqui, V1, que é a velocidade de transformação de reagentes em produtos, é igual à velocidade 2, que é a velocidade de transformação de produtos para reagentes. Se eu tenho que nesse equilíbrio químico acontece isso, e eu também sei que no equilíbrio, como o exercício está dizendo, que no equilíbrio, nesse momento do equilíbrio, essas concentrações de reagentes e produtos não se alteram mais, então eu tenho nesse gráfico um ponto aqui, onde para de ter variação nessa variável, que no caso é a concentração. Então, a variável que está faltando colocar aqui nesse gráfico, que está sendo perguntado aqui no item A, o que seria? A concentração, tá? Então, de acordo com o conceito de equilíbrio químico, temos que, em um dado momento do tempo, as concentrações dos reagentes e dos produtos não se alteram mais, ou seja, tornam-se constantes, para de variar. Então, é o que nós vemos nesse gráfico. A concentração começou alta, então aqui eu tinha reagente, concentração alta, e ele foi sendo consumido, em direção à formação de produtos. A partir de um certo determinado ponto dessa reação, essas concentrações, elas pararam de se alterar, se mantiveram constantes, que é esse patamar aqui. A mesma coisa acontece na reação inversa, de produtos para reagentes, que é a reação inversa.
Então, os produtos, eles começam a voltar a produzir reagentes, sendo que também você tem um ponto de equilíbrio aqui, que é um ponto no tempo dessa reação onde as concentrações elas não se alteram mais. Não que elas sejam iguais, e sim que elas não se alteram apenas. Vocês podem ver que aqui os valores não são os mesmos, que as curvas elas estão separadas umas das outras, mas eles não se alteram, a concentração não se altera. A letra B pede para indicar no gráfico o momento em que a reação entra em equilíbrio. Então, como nós já falamos agora mesmo, qual é esse momento? Nesse ponto, né? Onde as concentrações, elas param de se alterar. Então, tanto as concentrações de reagentes como as de produtos param de se alterar. E a letra C, escreva uma reação genérica que possa ser representada pelo gráfico, identificando os reagentes e os produtos pelas respectivas cores das curvas. Então, que reação eu poderia escrever aqui, genérica? Então, a gente pode assumir que eu tenho aqui uma reação de A mais B, produzindo C mais D. Então, assumindo que eu tenho isso, eu vou escrever essa reação dessa forma. A mais B produzindo C mais D, só que eu tenho que ter o cuidado de colocar essa seta vai e volta. E, além disso, mostrar que eu tenho a velocidade direta e a velocidade inversa. Então, ficaria assim essa equação. Questão 2. Quando uma reação química exotérmica, que significa exotérmica, hein? Que libera calor. Então, quando uma reação química exotérmica atinge o equilíbrio, são válidas todas as afirmativas abaixo, exceto uma. Qual? Então, vamos analisar. A primeira, as velocidades da reação química no sentido direto e inverso se igualam. Isso acontece, isso é verdade. Ok? Isso é verdadeiro. Então, eu posso dizer que aqui está correto. Vou colocar um certinho aqui. Vou pular para C. A reação ocorre com liberação de calor. Ok, correto, porque é uma reação exotérmica. As concentrações de reagentes e produtos permanecem inalteradas. Ok, correto, porque é uma reação de equilíbrio. Nesse sentido, sim. As reações inversas. A reação inversa é endotérmica. Bom, se a direta é exotérmica, a inversa vai ser endotérmica. Então, é verdade também. Qual a alternativa que sobrou? Sobrou uma aqui, que eu não disse que ela é verdade. Qual que é? Vamos ler. Deixa eu limpar a tela aqui. Então, dentre todas essas afirmações, existe essa afirmação B, dizendo assim: a energia de ativação é a mesma nos sentidos direto e inverso. Bom, não pode ser igual a energia de ativação no sentido direto e inverso, porque são espécies diferentes. Então, por exemplo, A mais B produzindo C mais D. A mais B vai ter uma energia de ativação X, C mais D vai, para voltar no sentido inverso, vai ter uma energia de ativação diferente. Então, não são as mesmas energias de ativação na reação de equilíbrio. O outro exercício, então, considera a reação entre nitrogênio e hidrogênio, que é N2 mais H2, produzindo amônia. Velocidade 1 e velocidade 2 são as velocidades direta e inversa. Quando se estabelece o equilíbrio químico, é possível afirmar que a concentração de N2 é igual à concentração de H2? Será que é verdade isso? N2 e H2, os dois são reagentes, porque os dois estão do lado esquerdo da reação. Né? Então, quando se atinge equilíbrio, os dois reagentes, eles são iguais à concentração? A concentração? Não, porque eles vão se consumindo. Como que a concentração deles vai ser igual? Né? B, a concentração de NH3 é constante. Não sabemos. Né? Por quê? Porque nós teremos produtos e reagentes existindo no equilíbrio químico. Lembre sempre disso. Que no equilíbrio químico você tem
produtos e reagentes ao mesmo tempo. Não tem só produto e nem só reagente. A outra, a concentração de N2 é igual à concentração de NH3, a concentração do reagente é igual à concentração do NH3. Isso pode ser verdade. Vamos ver as outras. Velocidade 2 é maior que velocidade 1? No equilíbrio, não. Essas velocidades têm que ser iguais. Então, aí também é falsa. Velocidade 1 maior que velocidade 2? Não. Então, sobrou a alternativa C como correta aqui para nós. Tá bom? Então, é isso, gente. A próxima aula nós daremos sequência no estudo do equilíbrio químico. Beijos. Até a próxima aula, gente. Obrigada.